Olá pessoal, sou Rita Ferreira, sou mediadora de conflito, especialista em astro e genealogia. Nesse vídeo eu quero compartilhar um pouquinho com vocês do que a gente trabalha no pensamento sistêmico sobre as ordens da ajuda. Aqui a gente vai falar um pouquinho de Bert Hellinger, que foi o desenvolvedor da técnica das constelações, um dos teóricos do pensamento sistêmico, e ele traz para a gente, enquanto terapeutas, uma linguagem para a gente falar um pouquinho do que nós falamos sobre a ajuda saudável, ajuda equilibrada. Então, nós, como terapeutas sistêmicos, nós procuramos desenvolver e atuar de acordo com essas ordens que a gente vai ver aqui, são 5. Então, na primeira ordem, nós vamos falar sobre somente podemos dar aquilo que temos e somente podemos esperar e tomar aquilo que realmente necessitamos. Aqui eu gostaria de dar um exemplo prático de uma história onde um mendigo bate a porta de uma pessoa para pedir comida. A mulher sai à porta e vê que está frio, ele está com pouca roupa e fica com dó e traz para ele uma roupa e a comida. No dia seguinte, quando ela abre a porta, a roupa está jogada ao chão. E o que a gente pode pensar por isso? Ela ajudou mais do que ele pediu. Então, aqui a gente vê, a gente entende como um desrespeito à ajuda. Ela quis, de certa forma, salvar. A pessoa pediu só a comida e ela quis dar mais, e aí ele deixa o que não foi pedido. Então, quantas vezes a gente faz isso no dia a dia, né? As coisas estão complexas e muitas pessoas pedindo ajuda, e a maioria das vezes nós temos a tendência cultural, inclusive, de nem perguntar o que a pessoa quer ou o que ela está realmente precisando e já vai ajudando. Então, aqui a gente já começa a falar um pouquinho do desequilíbrio na forma de ajudar. Na segunda ordem, vamos ver sobre somente se pode mudar aquilo que as circunstâncias permitam, só mudará aquilo que o cliente pode e necessita mudar. Aqui a gente vai falar um pouquinho dos atendimentos do facilitador, né? A gente tende a, às vezes, achar que o campo vai para um lugar, ele vai para outro, e alguns facilitadores podem cair na armadilha de tentar ir além do que é possível. O campo é soberano, ele mostra o que precisa ser visto e liberado. E o que a pessoa vai receber, a pessoa que constela, ou até mesmo nos atendimentos terapêuticos, ela vai receber apenas o que é possível e o que é necessário para que ela mude. Isso não cabe ao papel do facilitador. Ele vai apenas conduzir o cliente, ele vai acompanhar o processo terapêutico. Mas o que a pessoa vai receber só cabe a ela decidir, porque vai de acordo com o seu nível de consciência. A terceira ordem. A aproximação ao paciente deve ser sistêmica e menos focada no pessoal. Não construímos uma relação pessoal. Aqui vale ressaltar a questão da transferência e contra-transferência, que nós, enquanto terapeutas, precisamos sempre observar e nos trabalharmos de forma pessoal para evitar esse tipo de coisa, porque é extremamente comum de acontecer nos atendimentos e que nós precisamos cada vez mais nos trabalharmos para evitar essa relação muito pessoal dentro dos atendimentos. A quarta ordem vai falar a relação com o cliente ou paciente é adulta. Aqui eu quero ressaltar de forma pessoal, prefiro usar o termo cliente, porque eu acredito que a pessoa a qual eu acompanho ou ajudo a desenvolver, ela precisa de um desenvolvimento, ela não está doente, porque se nós usarmos a partir desse pressuposto, vamos entender que no pós-pandemia, eu acho que todas as pessoas de alguma forma precisam de alguma ajuda, e paciente me remete muito ao termo de medicina, então eu prefiro usar o termo cliente como ajudante terapêutica. A quinta ordem fala o amor por cada ser humano tal como é, não importando o quão diferente seja de mim. Aqui nós vamos enfatizar a questão da inclusão. É muito importante você, enquanto terapeuta, enquanto profissional de ajuda de várias áreas, trabalhar na questão da inclusão e do não julgamento, que é o que nós mais trabalhamos na visão sistêmica, no pensamento sistêmico, nas constelações. Não importa o que aconteceu,
O que importa é que a vida seguiu e nós não estávamos lá naquela situação, então não devemos ou não podemos julgar, porque o que nós julgamos nós tendemos a repetir. Isso serve para o constelado e para os terapeutas também, de forma muito importante e profunda. Nós devemos evitar ao máximo os julgamentos. E aqui também vale como um trabalho pessoal de ser humano, de aceitar as pessoas como elas são. Isso é diferente da gente fazer parte do que acontece. E aí a gente entra nas escolhas, mas aceitar que tudo é como precisa ser. E aí nós fazemos as escolhas a partir do adulto. Vamos falar um pouquinho do que é ajudar dentro desse pensamento. É uma arte que requer um saber fazer. Pode-se aprender e praticar, requer poder sintonizar com aquilo a que se ajuda. E aí, de novo, a gente vai trazer um pouquinho do não julgamento, porque a pessoa precisa estar pronta para acolher o que quer que apareça. E às vezes as questões implicam em questões pessoais do terapeuta. Então, é muito importante que a gente esteja aberto a mudanças de paradigmas, a entender as questões como uma outra forma de funcionar, incluindo as questões tabus, por exemplo, abortos, abusos e questões parecidas que nós, terapeutas sistêmicos, precisamos incluir e buscar outras possibilidades, novos entendimentos para que não haja o julgamento. E assim a gente pode sintonizar com o cliente e com o campo que se apresenta e podermos ajudar de uma forma mais profunda. Significa que podemos entrar em contato e reconhecimento daquilo que, para aquele que pede ajuda, é verdadeiramente significativo, e não necessariamente que façamos o que o outro pensa que lhe ajudaria, que devemos fazer por ele. Então, no campo, no trabalho sistêmico, o campo que é formado, o campo mórfico ou morfogenético, ele tem a sua própria energia, ele tem a sua própria força. Então, ele é formado e ele atua de forma soberana, de forma imparcial, ele tem a sua própria vida, ele tem a sua própria forma de funcionar. E nós, terapeutas, enquanto facilitadores, apenas buscamos trazer alguma consciência, tanto para as pessoas que participam, quanto para o constelado, ou para o ajudado, na questão enquanto ajuda terapêutica nas sessões individuais, por exemplo. Então, nós precisamos estar prontos para observar e acolher o que se apresenta, o que está oculto e que é apresentado nos trabalhos. O que é importante? Desvincular-se. O vínculo faz com que percamos a possibilidade de ajudar, pois perdemos a distância necessária para contatar as necessidades reais do outro. Então, aqui, de novo, a gente enfatiza a questão de não julgamento. Quanto menos a gente julga, mais nós conseguimos nos conectar com as necessidades do outro, com as necessidades do campo, e assim nós podemos fazer um trabalho mais profundo, mais aprofundado do que precisa ser visto. Se você se trabalha pouco enquanto terapeuta, você não vai conseguir levar o cliente muito longe. Por isso eu sempre indico, eu sempre enfatizo a importância de você, enquanto terapeuta, se trabalhar, porque hoje a demanda ela está pedindo para que a gente se trabalhe muito mais do que antigamente. Para quem faz terapia já há algum tempo, deve ter percebido que hoje em dia, para que a gente possa ser um bom profissional da ajuda, está requerendo a gente se trabalhar muito mais do que até um tempo atrás. Então, se você concorda, se você tem uma outra visão, coloca aqui nos comentários para que a gente possa trocar possibilidades, ampliar os olhares, mas vejo dessa forma. Ajudar em equilíbrio. A ajuda é um elemento natural e vital no equilíbrio das relações humanas. Todos os seres humanos necessitam da ajuda de outros e, por sua vez, os outros necessitam de nossa ajuda. Aqui é legal porque a gente pode falar do quanto a gente é beneficiado, tanto quem ajuda quanto é ajudado, é beneficiado nesses trabalhos. Então, aqui também conversa um pouquinho com a filosofia que eu gosto também, que eu falo sempre aqui nos atendimentos, que é a mediação, onde cada um cede um pouco e todo mundo ganha. No pensamento sistêmico e nas constelações, todo mundo ganha. Quem participa, quem constela, o facilitador também. Então, todos nós nos tornamos humanos e podemos ajudar e ser ajudados dentro desse trabalho. E assim, tudo se equilibra. Mas, de forma terapêutica e pessoal, é importante
que a gente, enquanto terapeuta, se trabalhe para buscar ajudar em equilíbrio. Servir e me servir. O serviço não é só para o outro, ele sim nos serve. E quanto mais servimos, no momento e nas condições adequadas, mais recebemos. Então, validando o que eu coloquei, todo mundo ganha, todas as pessoas são ajudadas. Dentro da consciência pessoal de cada um, todos recebem facilitador, o constelado e os representantes, quando vão se colocar a serviço, todo mundo recebe. Então, fica equilibrada a ajuda. Se você gosta desses assuntos, nos siga nas redes, aqui estão os contatos, tanto de mediação quanto de astrogenealogia. A formação 2023 está com as inscrições abertas, se você quiser se aprofundar mais no assunto, se você quiser se aprofundar mais como terapeuta sistêmico, isso é um pouquinho do que eu posso contribuir para que você conheça um pouquinho mais dessa visão. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte e compartilha.